Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Aliás, hoje nós daremos sequência à série especial Imagem e Credibilidade Eleições 2020, o voto da incerteza, que dá nome ao curso que preparamos com todo carinho, com todo respeito a você. Ele já está nas principais plataformas de áudio, né? Só você acessar nesses endereços que aparecem aqui. Acessem conteúdo de qualidade, totalmente em áudio, em formato de podcast. Você pode ouvir no trabalho, no carro, indo para o trabalho, em casa, enfim. Isso te dá muita flexibilidade. Conteúdo com muita experiência de uma equipe nota 10. Equipe que conta essa trinca de ouro e com outros representantes, né, como Márcia Zaru, como o ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, com o professor Alexandre Mota, mestre em educação à distância, enfim. Hoje nós daremos sequência focando um dos nossos módulos, o relacionamento com jornalistas da mídia escrita, mas também da mídia online, né? Os jornais, claro, não perderam a importância, os jornais ainda são a base, né? Do factual, principalmente, mas os jornais ganharam muita força também nas plataformas digitais. E o nosso sócio, nosso colega, nosso amigo Rodolfo Lago, o nosso entrevistado de hoje, ele que está no comando do Jornal de Brasília, a edição impressa, mas também a edição online, que atualiza constantemente as informações. Seja muito bem-vindo, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, Estevão? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, nossos amigos aí que nos prestigiam sempre? É uma alegria sempre estar com vocês aí para a gente discutir essas questões, né? Aqui no conteúdo especial, nos nossos outros formatos. E nesse curso, como bem disse o Estevão, que a gente preparou aí sobre as eleições, que é um curso modéstia à parte, muito interessante, não só para quem vai ser candidato nas eleições municipais, mas para todo mundo que atua, né, de alguma forma na área de comunicação, porque muitos dos ensinamentos que a gente coloca ali para os candidatos, eles valem para todo mundo que de alguma forma lida, né, com comunicação, que precisa se comunicar com as pessoas, né, Estevão? Eu vou iniciar hoje com o Jardim. Jardim é nosso colega, parceiro. Jardim foi o último entrevistado em gestão de crise. O Jardim teve uma experiência muito interessante no jornal o Globo. Jardim foi um dos principais repórteres setoristas do Congresso Nacional. Então, ele conhece como ninguém os membros da política, especialmente na mídia impressa. Então, Jardim, faça a primeira pergunta aí ao Rodolfo Lago. Vocês se entendem tanto na mídia impressa? Muito obrigado, Estevão. É uma alegria, né? A gente hoje poder entrevistar esse parceiraço que a gente tem, que se chama Rodolfo Lago. Para quem conhece pouco, Rodolfo nada mais, nada menos é o detentor de um prêmio ESSO, o maior prêmio da Opa! categoria do jornalismo no Brasil. Um repórter, um editor, enfim, um colunista, sabe tudo. E como sabe tudo de jornalismo, sabe como se relacionar com eles. E esse o módulo dele. E é justamente nisso que eu vou tratar, Rodolfo. Porque é o seguinte, eu já tive, você sabe, muitas vezes assessorando políticos, trabalhando diretamente para partidos. E uma grande dificuldade que os políticos têm, nós estamos falando de eleição, é justamente como tratar com um jornalista que é da área impressa. E principalmente no momento que a gente vive, que as notícias são muito rápidas, instantâneas, o jornalista de impresso, ele trabalha de uma maneira diferenciada. E é isso que eu queria te perguntar. Qual a dica para um candidato a prefeito, ou mesmo um político eleito, tratar quando ele é demandado para uma entrevista, seja para uma revista ou para um grande jornal? Olha, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, né, é que hoje você tem uma preocupação muito grande, todo mundo fica muito preocupado de como é que vai trabalhar nas redes sociais, como é que vai trabalhar nesses novos veículos todos, a grande preocupação é essa. E aí, se você for pensar nas principais coisas que você discute, debate, é, politicamente e em todos os outros setores da sua vida, você vai talvez perceber que elas foram publicadas pelos jornais, né? Sejam os jornais impressos, sejam os jornais veículos na internet, mas pensa
Pensa, por exemplo, onde você leu pela primeira vez sobre os escândalos de pedofilia da Igreja Católica. Pensa onde você leu pela primeira vez sobre o mensalão. Pensa onde você leu pela primeira vez sobre as pedaladas fiscais da ex-presidente Dilma Rousseff que geraram o impeachment dela. Pensa onde você leu sobre essas operações últimas aí da Lava Jato que estão pegando aí diversos candidatos e pré-candidatos a prefeito agora nessas eleições que a gente vai ter. Você leu nos jornais. Você não leu no WhatsApp, você não leu no Facebook. Se leu no WhatsApp ou no Facebook, foi alguém repercutindo ou te compartilhando alguma coisa que saiu nos jornais. Então, para quem vai ser candidato, para quem lida com comunicação, pensar que essa relação com jornais e jornalistas é fundamental, isso é de suma importância. Quem é candidato, quem lida com comunicação tem que saber lidar com a imprensa, porque em algum momento terá que lidar, e essa relação ela é importantíssima. E o jornalista, não necessariamente, é outra coisa que muita gente acha, que é um adversário, é um inimigo, alguém que está ali para atrapalhar, para criar problema. Não, ele pode ser um grande aliado, se você compreende o trabalho dele, respeita o trabalho dele, entende que ele não será nunca seu amigo, mas que ele pode ser aliado seu, porque o jornalista trabalha com informação. O jornalista trabalha nessa relação em que ele necessita de informação. Então, você pode ser a fonte dessa informação, se você compreender como essa relação se dá. E é isso, né, que, modestamente, eu procuro explicar nesse curso. É interessante, né, Jardim? Porque o Rodolfo foi muito feliz. Mesmo com o avanço de toda a tecnologia, a mídia impressa, os jornais continuam e creio que continuarão sendo a referência, a principal referência, até para as repercussões. Eu, na rádio, quando estava na Rádio CBN, vira e mexe, eu me baseava nas notícias dos jornais para repercutir, para entrevistar, para promover debates. E nas eleições, Rodolfo, isso é muito comum, eu acho que vai continuar sendo, né? O que sai denúncia, ideias polêmicas de candidatos, geralmente estão na mídia impressa, mas isso repercute muito na mídia eletrônica, TV e rádio, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É isso que a gente percebe, né? A grande origem, né? A grande origem das informações, das principais informações que circulam, ela continua sendo, né, a mídia impressa, né? Seja a mídia impressa tradicional, que resiste, né? Não acabou, né? Ou seja, a mídia nova eletrônica, que no final das contas, em muitos casos, é a mesma, né? Porque o que a gente está verificando hoje no mundo inteiro são os jornais impressos, eles migrando para esse conteúdo eletrônico, né? Alguns grandes jornais do mundo, o New York Times, O País, né? Eles vão se tornando jornais eletrônicos sem perder as suas características originais que tinham como jornal impresso, né? E é isso. E claro, e na eleição isso vai se perceber, né? Em cada cidade, principalmente nas principais, onde há imprensa, essa imprensa vai pautar o debate que vai acontecer nessas cidades, e os candidatos eles precisam estar preparados para participar desse debate, seja para responder a essas coisas, seja ativamente. E isso é que é importante, porque o candidato ele pode ser a fonte dessas informações, então ele pode ter essa participação ativa. E uma das coisas que a gente explica nesse modo é como você ter essa participação ativa, como você trabalhar para se tornar essa fonte e estabelecer essa relação com os jornais e jornalistas. Jardim. Eu queria fazer uma pergunta, Rodolfo, que tem tudo a ver com o que você vive e viveu. Você é editor hoje de um jornal, você já foi editor de revistas, e muitas vezes quem faz o contato com a imprensa é o assessor do político. É aquele cara que está assessorando ele na campanha eleitoral, como vai acontecer nesse ano.
Qual é a sua dica para que um assessor de um candidato chegue até o editor de um jornal ou de uma revista? Qual a melhor forma dele vender o peixe dele com relação ao candidato que ele trabalha? Olha, ele precisa fundamentalmente ter muita clareza de qual é a característica daquele jornal, daquele veículo que ele quer buscar. Os jornais, eles têm diferenças muitas vezes com relação às coisas que eles focam, né? Alguns jornais tratam mais de política nacional, outros jornais tratam mais de política local, né? Outros jornais têm são mais vocacionados para a sua cidade. O caso do Jornal de Brasília é um deles, né? Então, o assessor ele precisa um pouco compreender, na hora que ele vai buscar, qual é o tipo de informação, né, que aquele jornal com quem ele está entrando em contato busca, né? E aí, ele compreendendo isso, vender aquele tipo de informação que provavelmente vai interessar ao jornal e ao jornalista. Existem, basicamente, aí dois tipos de situação que o assessor tem que ter em mente na hora que ele vai buscar um jornal. Quando ele tem alguma informação de impacto, por exemplo, vamos dizer aí que o assessorado dele está sofrendo alguma forma de ataque generalizado. Ele precisa procurar a todos e dar-lhe uma resposta a todos, e ele vai avaliar se essa resposta vai ser presencial, numa entrevista, ou vai ser por nota, enfim. Mas, nesse caso, ele precisa falar a todos. Agora, em alguns casos em que ele tem uma determinada informação mais exclusiva, esse candidato possa ser fonte de alguma informação diferenciada, alguma informação que só esse candidato tem, nesse caso o assessor deve talvez imaginar a possibilidade de escolher um jornalista para passar isso. Porque ele escolhendo um só jornalista, esse jornalista saberá que ele está recebendo aí uma informação privilegiada, está sendo prestigiado, e ele vai dar a isso provavelmente uma dimensão maior, ele e o jornal, porque ele vai estar tendo uma informação exclusiva. E esse é um bom caminho, Alexandre, Estevão, para você começar a estabelecer uma boa relação, me desculpa, entre fonte e repórter. Quando você tem uma boa relação entre fonte e repórter, quando você se torna uma boa fonte de um repórter, aí você tem pavimentado um belo caminho para você, como político, como autoridade, estabelecer uma relação aí longeva com os jornais e os jornalistas. Será que vale a pena o off? Será que vale a pena off na campanha? Será? Não vamos responder isso agora, não. Acesse o nosso conteúdo. O Rodolfo já falou muito, mas ele tem muito mais dicas para dar. Está passando aqui agora, aqui embaixo, né, nossas redes sociais, endereço. Vale a pena, gente. Vale a pena. Um preço super acessível, conteúdo da melhor qualidade. Toda essa experiência do Rodolfo, do Alexandre Jardim. Eu falo muito de rádio também. Então, acessem os nossos conteúdos, as nossas redes. Vale a pena. Tá? Então, todas essas dicas estão contidas no curso Imagem e Credibilidade, Eleições 2020, o voto da incerteza. Na semana que vem, mais uma amostra, né? Uma amostra de um dos nossos módulos desse curso, que eu repito, foi preparado com muita responsabilidade, com muito carinho e com toda a expertise dessa nossa equipe. Rodolfo, muito obrigado pela participação. Jardim, muito obrigado. Até semana que vem. Acessem o nosso curso, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso que o Estevão falou. Isso aqui é só uma provinha, viu, gente? O negócio está lá. Vamos dar o doce para vocês todos, né? Só uma provinha. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.